boa noite a todos. Hoje, 28 de setembro de 2022, a Academia Brasileira de Audiologia está promovendo mais uma palestra. Hoje, com o tema Na Terra do Padre Cícero, a primeira beata do Ceará, Benigna Cardoso, a ser proferida pelo acadêmico José Luiz Lira, fundador e presidente de honra da Academia Brasileira de Audiologia. Então, José Luiz Lira é advogado, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, é professor do curso de Direito da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde é diretor adjunto do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e dirige ainda o Museu Diocesano Dom José Sobral. Fundador da Academia Fortalezense de Letras, da Academia Brasileira de Audiologia, da Academia Cearense de Cultura, da Academia Sobralense de Letras Jurídicas e do Instituto Histórico Geográfico de Sobral. Cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém e membro da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB. Publicou 28 livros. Entre os prêmios recebidos, destacam-se o Prêmio Terra de Santa Cruz, recebido por ele em 30 de outubro de 2021, o qual foi instituído pela Academia Brasileira de Audiologia para homenagear anualmente uma personalidade brasileira de destaque na área de teologia e audiologia. Em junho de 2022, José Luiz Lira recebeu a medalha de mérito cultural da Academia Fortalezense de Letras. Então, seja muito bem-vindo, nosso presidente de honra, José Luiz Lira. A palavra é sua. Boa noite a todos. A autoridade, no nome de Benigna, acaba de entrar, que é o doutor Armando Rafael, mas claro que eu queria que ele tivesse dado essa palestra, mas ele disse que não tinha condições por conta da pouca habilidade com essa tecnologia, digamos assim. Obrigado, presidente Luciano. Obrigado aos caros confrades e confreiras aqui presentes. Primeiramente, e protocolarmente, né, quase um pleonasmo aí, eu agradeço ao nosso presidente, Luciano Dídimo Camussa Vieira, pelo convite. Antes, nós buscamos o padre Wesley Barros, que é o responsável pela causa de beatificação e de canonização de Benigna Cardoso da Silva, na Diocese de Crato, e o doutor Armando Rafael, membro da comissão histórica, que certamente teriam muito mais a dizer sobre a nova beata. Não foi possível, então o doutor Armando sugeriu que eu mesmo fizesse, passei a sugestão ao nosso presidente, que aprovou, e me pediu para um tema para a palestra. Então eu propus o título Na Terra do Padre Cícero, a primeira beata do Ceará, Benigna Cardoso. Eu separei alguns tópicos para a gente conversar com os senhores, né, ver uma palestra. É um tema profundo, mas que a gente vai tratar com uma certa rapidez. A santidade. O cardeal José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, num dos seus mais belos discursos, afirmou que santo é aquele que está de tal modo fascinado pela beleza de Deus e pela perfeita verdade que é por elas progressivamente transformado. Os santos também têm esse poder de irradiar o fascínio que possuem pela beleza de Deus a nós outros, pelos seus exemplos. Diferentemente do que dizem alguns, ser santo não é querer ser Deus. A nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é simplesmente cumprir a palavra de Deus. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Isto está lá no Antigo Testamento, em Levítico 20 e 26. Desde os primórdios, a Igreja celebra as virtudes e o heroísmo daqueles que se destacaram nos cumprimentos dos preceitos divinos. Os primeiros santos foram os mártires da fé cristã, ou seja, aqueles que cumpriram o preceito bíblico. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está lá em Mateus 10:39. O processo de canonização, ele teve início em 880, depois de Cristo, evidentemente, com o Papa João VIII. Até esse momento, o que registrava os nomes dos santos eram as famosas atas dos martírios,
que deu origem ao martirológio, que existe desde o remoto pontificado do Papa Milcíades, de 311 a 314 da era cristã. Ainda hoje, sejam mártires ou confessores, os santos são no martirológio romano registrados. O elogio de um santo no martirológio romano é uma pequena notícia que não deve ultrapassar 40 palavras. Isso está nas preliminares do Vaticano II, número 39, na qual se presta particular atenção a 3 elementos: o nome desse santo, o local de sua morte e a data em que ocorreu. Em latim, nome, locus et dies. Trata-se de uma regra muito antiga. Na apresentação do martirológio digital em Portugal, Dom Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira, falecido, bispo de Viana do Castelo, define: o martirológio romano é um livro litúrgico que contém um elenco dos santos e beatos honrados pela Igreja Católica Romana. O nome sugere uma lista de mártires, mas, na verdade, inclui todo o santoral. A tradição de guardar a memória daqueles que morriam por causa da fé, os mártires, vem dos primeiros tempos do cristianismo, em que cada igreja tinha o seu martirológio, onde se anotava o dia da passagem dos mártires à vida eterna, chamada Dias Natalis. O dia da morte passou a ser o dia da celebração anual de sua memória. O martirológio foi incluído entre os livros utilizados nas celebrações litúrgicas para prestar o culto digno da Santíssima Trindade. Fecha aspas. O martírio. O mártir cristão morre por fidelidade ao Evangelho, à palavra de Cristo, o mártir dos mártires. Do mesmo jeito que se afirma o servo dos servos, o Cristo é o mártir dos mártires. A palavra mártir vem do grego, nosso professor Colasso é muito melhor em latim e grego do que eu, do grego mártis ou martíros, que significa testemunha. Sua Santidade o Papa Bento XVI afirma que o martírio é a morte voluntária aceita por causa da fé cristã ou por causa do exercício de outra atividade relacionada com a fé. Desde os primórdios, os primeiros tempos, e sempre assim continuará a suceder, alguns cristãos foram chamados a dar este máximo testemunho de amor diante de todos, e especialmente perante os perseguidores. Embora seja concedido a poucos, todos, porém, devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, em meio às perseguições que nunca faltarão à Igreja. Isto é o que afirma a Constituição Dogmática Lumen Gentium 42 do Vaticano II. O sacerdote português Padre Luciano Moreira afirma que a teologia sistemática aprofundou a teologia do martírio, recorrendo sobretudo à teologia das virtudes teologais e cardeais. Em primeiro lugar, destacaram que o martírio pressupõe fé profunda em Deus, isto é, não só a aceitação intelectual de sua existência e da revelação, mas fé viva, adesão pessoal que compromete toda a existência do homem. Baseado nela, o mártir põe toda a sua esperança em Deus e deixa confiantemente nas suas mãos tudo que lhe é querido, que é mais querido. É evidente que essas atitudes não podem subsistir quando não são inspiradas e sustentadas pelo intenso amor a Deus, amado por si e acima de todas as coisas, é que este amor, como todo autêntico ato de caridade, não abrange somente a Deus, mas estende-se também a tudo que é seu e, portanto, implica igualmente o amor à Igreja e a toda a humanidade. Mas no martírio exercitam-se, além disso, todas as virtudes cardeais. A opção dramática que o mártir tem que fazer entre Deus e a vida terrena constitui realmente uma opção prudente, já que se inspira numa sábia ponderação de valores.
simultaneamente atribui a Deus tudo o que lhe é devido, o que o mártir sumamente torna justo. É o triunfo do espírito sobre a fraqueza da carne e, portanto, uma sublime manifestação da virtude da temperança. É a demonstração de fortaleza heróica, pois é ela que se opõe a todas as tendências do homem no sentido de conservar a própria vida. Aliás, no martírio, o homem experimenta e aceita humildemente a sua total impotência e a necessidade absoluta de ser sustentado pela graça. Obedece até o fundo à vontade de Deus e deixa-se livremente privar de tudo que possuía na terra, participando, assim, da extrema pobreza de Cristo na cruz. Finalmente, o amor do Marte é o amor casto, o amor na entrega total a Deus. Ama o Senhor da forma mais pura e imensa e possível, com o coração íntegro e total, encarando Deus como o único necessário. Esta consideração, mais do que outra, introduz-nos no mistério de amor vivido pelo Marte e, ao mesmo tempo, faz ver a beleza escondida no seu heroísmo. Eu achei esse texto tão profundo que decidi citar na sua integridade. In ódio fidem. Essa expressão latina que traduz no ódio à fé, o martírio é proclamado àqueles que morreram no ódio do algoz, seu tirano, à fé cristã. Morreu testemunhando e defendendo a fé. Uma vez proclamado mártir por meio da beatificação, o martírio terá sua festa celebrada nos locais em que viveu ou que lhe são afetos, segundo as regras estabelecidas pela lei canônica todos os anos. A sua memória vai ser sempre lembrada e celebrada como um testemunho a nós todos de que ele passou por aqui e que fez coisas extraordinárias. A beata Benigna Cardoso da Silva. Por muito tempo conhecida como Menina Benigna, ela nasceu em Santana do Cariri, da Diocese de Crato, a Diocese do Padre Cícero, a 15 de outubro de 1928, ainda no bispado de Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, primeiro bispo do Crato. Conforme seus dados biográficos, Benigna nasceu no sítio Oitis, do povoado de Inhumas, Santana do Cariri. Era a mais nova de 4 filhos de Teresa Maria da Silva e José Cardoso da Silva. Os irmãos de Benigna chamavam-se Carmélia, Alderi e Cirineu. Benigna não conheceu seu pai, que morreu antes dela nascer. Perdeu a mãe com apenas 1 ano de idade. Ela e seus irmãos foram adotados pelas irmãs Rosa e Honorina Cisnando Leite, proprietárias do sítio Oiti, que cuidaram para que Benigna frequentasse a escola e fosse às missas. Benigna passou a ser assediada sexualmente por Raul Alves Ribeiro, um rapaz de 17 anos, residente na vizinhança do sítio Oitis. Sendo sempre rejeitada por ele, a jovem procurou a orientação do pároco da cidade, padre Cristiano Coelho Rodrigues, que a aconselhou a resistir firmemente e lhe presenteou com um livro ilustrado sobre histórias bíblicas. Raul continuou insistindo, cada vez mais violento. Depois de várias tentativas sem sucesso, na tarde de 24 de outubro de 1941, há quase 72 anos, ao saber que Benigna iria buscar água numa cacimba próxima de sua casa, ele decidiu esperá-la, escondido na vegetação. Ele a surpreendeu e tentou agarrá-la à força. Benigna, então, com 13 anos, resistiu ao rapaz. Tomado pela fúria, ele sacou de um facão que trazia consigo e a golpeou várias vezes. O primeiro golpe cortou os 3 dedos da mão direita da menina, que esboçou um gesto autêntico de defesa. O segundo atingiu a testa, o terceiro os rins,
e o quarto e fatal no pescoço, que praticamente a degolou. Esses são relatos da biografia da Benigna. Conforme se lê no Jornal Diário do Nordeste de 8 de outubro de 2011, ao tomar consciência de sua ação, Raul evadiu-se. O corpo de Benigno foi encontrado por seu irmão Cirineu, que havia saído à sua procura. O cadáver, então, foi levado para ser periciado. Desculpe. E sepultado na manhã do dia seguinte no cemitério público de São Miguel, em Santana. A polícia conduziu uma investigação que durou dias. Alguns suspeitos foram presos, inclusive o próprio irmão dela, Cirineu, até que Raul fosse finalmente capturado. Ele foi levado para o antigo abrigo de menores de Fortaleza e cumpriu pena. 50 anos depois, ele retornou ao local do crime, que se tornara ponto de peregrinação, e se declarou arrependido. Benigna foi martirizada no bispado do segundo bispo de Crato, Dom Francisco de Assis Pires. Teve sua causa de beatificação iniciada pelo quinto bispo daquela diocese, Dom Fernando Panico, o mesmo que deu início ao processo de reabilitação do padre Cícero com a sua igreja. Benigna será beatificada no bispado do sétimo bispo, Dom Magnus Henrique Lopes, que nos emocionou a todos ao comunicar-nos que a Santa Sé comunicou-lhe, não se opôs à introdução da causa de beatificação e de canonização do mais genuíno santo brasileiro, Padre Cícero Romão Batista, daquela diocese. A fama de santidade de Benigna. O pároco, Padre Cristiano Coelho Rodrigues, orientador espiritual da jovem, foi o grande incentivador da devoção a ela. Ao tempo do assassinato, ele escreveu a seguinte nota ao lado do registro de batismo de Benigno. Morreu martirizada, às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oitis. Heroína da castidade, que sua santa alma converta à freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. Ele pediu à família de Benigno que lhe desse o pote que ela carregava no momento do assassinato e o guardou. Esse pote ainda está exposto lá em Santana, foi conservado. Consta que em tempos de seca, ele costumava orar, rogando a Benigna para que ela intercedesse junto de Deus para que chovesse, fazendo o gesto simbólico de colocar o pote sobre uma bica d'água. E acontecia sempre do atendimento ao pedido do padre. A fama persistiu, e mesmo após décadas da morte de Benigno, o povo fiel católico participa da peregrinação anual no dia 24 de outubro em sua memória. Muitos são os relatos de milagres e de graças. A causa de Benigno. A Diocese de Crato iniciou em 2011, 70 anos depois da morte de Benigno, as pesquisas para a abertura de um processo de beatificação, tendo como postulador o Monsenhor Vitaliano Mattioli. Em 26 de maio de 2012, os restos de Benigna foram trasladados do cemitério para a Igreja Matriz de Santana do Cariri. Em fevereiro de 2013, o então bispo de Crato, Dom Fernando Panico, sócio honorário da nossa academia, a Brage, recebeu correspondência do cardeal Ângelo Amato, então prefeito da Congregação das Causas dos Santos, comunicando a concessão do Nick Lobster, ou seja, o não impedimento para a abertura do processo de beatificação, o qual foi aberto oficialmente em 26 de março do mesmo ano de 2013. Dom Fernando nomeou uma comissão composta pelos monsenhores Vitalino Mattioli, o postulador diocesano, e João Bosco Cartacho Esmeraldo, juiz delegado, os padres José Vicente Pinto de Alencar, promotor de justiça, e Acúrcio de Oliveira Barros, tradutor, além da senhora Terezinha Fernandes Costa, notária atuária. Pela comissão histórica estavam Raimundo Sandro Cidrão,
Y. Rodrigues Félix e Armando Lopes Rafael, que iniciaram a coleta de declarações de pessoas que conviveram com Benigna, além de relatos dos possíveis milagres alcançados pela intercessão dela. Os dados da causa. O foro competente é a Diocese de Sobral. O número de protocolo na causa dos santos é o 3042. O tipo de causa. Lá há duas informações. Virtudes heróicas e depois tem martírio. Prevaleceu o martírio. O nada obsta foi concedido em 31 de janeiro de 2013. A abertura do inquérito diocesano, 16 de março de 2013. O encerramento do inquérito diocesano, 21 de setembro de 2013. O decreto sobre a validade do inquérito diocesano foi de 23 de janeiro de 2015. A publicação da Posício, que é uma síntese de todo o processo e de todo os testemunhos, as declarações que nele há, foi entregue em 2017. A Congregação Particular dos Consultores Teológicos se reuniu em 18 de outubro de 2018, aprovando o martírio. A sessão ordinária dos cardeais e bispos foi em 24 de setembro de 2019, e a promulgação do decreto sobre o martírio de 2 de outubro de 2019. A partir da assinatura da Carta Apostólica, que nós não temos certeza se será a data do decreto ou será uma data próxima ou a data do próprio dia da beatificação. Porque na maioria das causas, no momento que o Papa assina o decreto, ele autoriza a assinatura do decreto. O Papa não assina o decreto, ele autoriza. E nesse momento ele assina a Carta Apostólica. Como nós tivemos a pandemia, pode ser que tenha uma outra data. Então, a partir dessa data, do Papa assinando essa carta apostólica, designando a data da beatificação, já se passa a observar milagres para a possível canonização da beata. A beatificação se dará no dia 24 de outubro de 2002, às 17 horas, no Parque de Exposições da cidade do Crato, com celebração presidida por Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e recém-criado cardeal da Amazônia brasileira. Abaixo, fazemos a leitura de uma tradução livre do decreto de reconhecimento do martírio. Congregação das Causas dos Santos, Crato, beatificação com declaração do martírio da serva de Deus Benigna Cardoso da Silva, 1941. Decreto sobre o martírio. Como pode um jovem manter o seu caminho puro, guardando as tuas palavras? Salmo 119, 9. Se a pureza do caminho cantado pelo Salmo se refere à virtude da castidade, na breve existência da serva de Deus, selada no final pela violência de seu assassinato, estas palavras voltaram à vida. Ela conservou em seu coração o desejo de ser de Cristo. Ela viveu sua própria experiência de fé até o fim. Ela testemunhou com seu sangue sua pertença ao Senhor. A serva de Deus nasceu em 15 de outubro de 1928 no Brasil, em Santana do Cariri. Ela ainda não tinha 1 ano de idade quando ficou órfã de pai. E pouco depois, sua mãe também morreu. Junto com seus 4 irmãos, ela foi adotada pelas 2 irmãs proprietárias da fazenda onde seus pais trabalhavam. Ela morava na aldeia de Inhumas, de natureza modesta e reservada, frequentava as atividades escolares e paroquiais. Ela também fez trabalhos domésticos com disponibilidade. Ela desejava fazer a primeira comunhão e mais tarde tornar-se assídua na missa. A partir de 1940, um rapaz começou a assediá-la. A serva de Deus, que se achava pequena demais para essas coisas, o rejeitou. Ela pediu ajuda ao confessor, que a exortou à força e à perseverança na virtude, aconselhando-a a manter o rapaz longe, e deu-lhe uma Bíblia.
Na tarde de 24 de outubro de 1941, sabendo que Benigna iria buscar água, o jovem a esperou naquele local e, a pretexto de ajudá-la, tentou contra sua virgindade. Ela foi capaz de resistir com grande força e fugiu. Enfurecido, o jovem pegou o facão que estava com ele e a golpeou várias vezes. Primeiro decepando 2 dedos de sua mão esquerda, depois cortando sua garganta. O pároco anotou no ato de batismo da serva de Deus. Morreu Marte às 16 horas do dia 24 de outubro de 1941. Heroína da castidade, que sua santa alma converta esta paróquia e seja de proteção para as crianças e nossas famílias. Estes são os votos que faço à nossa pequena santa. Uma de 2 senhoras idosas, aqui foi um senhor, né, idoso, encontrou seu corpo sem vida. Seu assassino, 50 anos depois, voltou à cena com a alma arrependida. A serva de Deus, que tinha 13 anos quando foi assassinada, preservou sua castidade ao extremo sacrifício de vida. E esse desejo de defender sua virgindade por sua fé e amor a Deus foi o único motivo para ser morta. A fama de seu martírio se espalhou por toda a comunidade eclesial, que continua até hoje. O inquérito diocesano foi realizado na Cúria Eclesiástica de Crato, de 16 de março a 21 de setembro de 2013, cuja validade jurídica foi aprovada por esta congregação com um decreto de 23 de janeiro de 2015. Uma vez preparado a posício, geralmente se discutia se a causa da serva de Deus foi um verdadeiro martírio. Em 18 de outubro de 2018, foi realizado o Congresso Especial dos Consultores Teológicos e se manifestou favoravelmente ao martírio. Os cardeais, padres e bispos, na sessão ordinária de 24 de outubro de 2019, presidida pelo cardeal prefeito Ângelo Bétio, reconheceram que a serva de Deus foi morta por sua fidelidade a Cristo e à Igreja, tendo, portanto, feito um relato preciso de todas essas coisas ao Sumo Pontífice Francisco, por meio do abaixo-assinado, cardeal prefeito, sua santidade acolhendo e ratificando os votos desta congregação para as causas dos santos, hoje declarou: consiste no martírio e sua causa e a causa da serva de Deus Benigna Cardoso da Silva, leiga, no caso e para efeito em causa. O Sumo Pontífice deu a tarefa de publicar este decreto e colocá-lo nos atos das congregações das causas dos santos. Roma, 2 de outubro de 19, Ângelo, cardeal Bétio, prefeito, Marcelo Bartolucci, arcebispo titular de Bevagna, e secretário da Congregação das Causas dos Santos. Na coletânea Oratório Poético, realizada após a publicação de edital do Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade, em parceria com a Academia Brasileira de Geologia, encontramos 2 poemas dedicados a Beata Marte Benigna Cardoso, um acróstico da escritora Nádia Gurgel e uns pequenos versos de minha autoria, os quais peço permissão ao nosso presidente Luciano Dídimo para quebrar a inediticidade. Missão concedida. Obrigado. Beata Benigna Cardoso. Cedo, muito cedo, escolhida foste. Mãe e pai ao céu se foram. Deus única família tiveste. Em Deus única família tiveste. Aos pés da avó de Jesus, Santana, rezaste, cantaste, repousaste, intercessora, protetora te tornaste. Órfãos, desvalidos, representaste, em terras de Santana e do Padre Cícero, bem-aventurada te tornaste, ornaste.
heroína da castidade, proclamou proteção às crianças e à família. Ao padre Cristiano Coelho suplicou. Benigna Cardoso Marte, com as bênçãos do Papa Francisco, do Ceará, é a primeira Beata Marte. Esta é uma pequena prece à primeira Beata cearense e que ela, diante de Deus, rogue por nós e por nossas necessidades e as da nação e da Santa Madre Igreja. Rapidamente, era o que eu tinha a falar sobre a Beata Benigna e me coloco aqui à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Parabéns, Zé Luiz. Muito obrigado. Parabéns, Lívia. Muito obrigado. Excelente pesquisa, excelente trabalho. E eu abro, então, a palavra a quem quiser fazer suas considerações ou perguntas ao Lívia. Eu gostaria de... Pois não. Parabéns pela exposição, clara, assim, e objetiva. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os aspectos teológicos mais importantes que o senhor vê no processo de beatificação da menina Benigna? O total compromisso dela com Deus e com ao ponto de dar a sua própria vida, né? Ela vem pela teologia bíblica, no sentido mais puro da palavra, e segue com as virtudes teologais, as virtudes cristãs tão presentes, né, e tão exigidas pelas causas dos santos e por todos os dicastérios romanos da Santa Sé. Então, eu vejo essa dedicação dela, esse testemunho do pároco, porque, para mim, se não tivesse o laudo cadavérico, não entra na questão da intimidade do corpo da menina. Entra nos diversos aspectos, mas não fala sobre a inviolabilidade pessoal dela, física. E o padre dá esse grande testemunho como confessor dela, né, orientador. Isso eu acho magnífico e de uma beleza que poucos santos terão e tiveram. Eu citaria aqui uma Maria Goretti, na Itália, uma Albertina Berquebron, que aqui no Brasil, até mesmo a Isabel Cristina Murra de Campos, que vai ser beatificada em dezembro, mas são poucos os testemunhos que nós podemos ter nesse sentido. Agora, não sei se respondi. Respondeu, agradeço muito. A questão do martírio me parece que foi muito importante no processo dela, né? Sim, ela é beatificada sem a presença de milagre, como determina a Lumen Gentium e as próprias decisões das causas dos santos, que ocorrendo o milagre, o martírio, e esse sendo confirmado, o candidato passa logo para a beatificação. O milagre vai ser necessário para a canonização. No caso, terá que ocorrer um primeiro milagre. O martírio em si, primeiro, os santos eram inicialmente considerados mártires, eles eram canonizados logo. J. Alves que nos diga, com os tantos estudos que ele fez nesse sentido. Então, o santo era canonizado e era inscrito nas atas dos mártires, e depois um papa resolveu começar a reunir aquelas atas e deu origem ao martirológio. Hoje o Papa leu uma fórmula na hora da canonização, pela autoridade que temos, determinamos que seja escrito o nome, e de fato escrevemos o nome do beato tal no livro da vida, né? Que é assim dito. Mas antes não tinha toda essa ritualística. Sim. E eles eram canonizados plenamente. Então, hoje, ele é levado a beato. E o que é o beato? Muitas vezes se pergunta a diferença do beato para o santo.
são santos da mesma forma. O culto é que é diferenciado. O culto ao beato é na região que ele viveu e nos locais que lhe são afetos. Digamos, o padre de uma congregação, a freira de uma congregação. Onde sua congregação tiver, pode ser venerado, ainda que sendo beato. O santo é em qualquer lugar da Igreja Católica, que é a verdadeira Igreja Universal. Ela está em todo o mundo, e onde ela estiver, o santo pode ser venerado. O beato já tem uma certa restrição, um certo cuidado, porque ele ainda não é santo na plenitude da palavra, embora seja santo no sentido teológico e filosófico, em todos os aspectos ele é santo. Só que santo numa determinada região. E quando ele é canonizado, se torna uma questão universal. Eu achei bastante significativo o logotipo oficial do processo da beatificação, né? Eu achei muito interessante, né? Sim. O logotipo. Tá muito interessante. E na foto oficial, que foi feita pelo nosso confrade honorário Cícero Moraes, ele fez o desenho realístico, porque não há crânio da Benigna. Então, nós não tínhamos como fazer uma reconstrução facial. Então, como não havia como fazer a reconstrução facial, o Cícero fez uma reconstrução realística, pegou fotos de diversos familiares e depoimentos e fez. E depois um artista plástico fez a imagem. A imagem consta os dedinhos dela cortados, uma imagem muito bonita. O padre Wesley até me mandou hoje, mas eu não tive como, não sou tão hábil quanto o Luciano com as tecnologias, então eu não sei exibir aqui. Mas eu posso mandar no grupo da academia depois a foto oficial dela, que é a foto que vai ser descerrada lá no Parque de Exposições do Crato, e que será possivelmente mantida com a canonização e pós-canonização, que, se Deus quiser, será breve. Mande a foto e o texto da palestra que a gente publica no nosso blog. Vou mandar, vou fazer umas correções que eu escrevi às pressas hoje de manhã, então eu lhe mando depois. Está chegando aqui minha lugar-tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, dama de comenda com placa, Isis Penido. Ela brinca esses dias que está com placa mesmo, porque ela teve um probleminha na mão e teve que colocar um metal. Eu não sei se eu estou vendo já o nome da doutora Isis, eu não sei se ela está nos ouvindo e nos acompanhando. Esses dias tem sido muito corrido, nem tinha participado para ela dessa palestra. Obrigado pelas explicações. Agradeço. Ok, José, qualquer coisa estamos às ordens. Aí a doutora Isis em imagem e tudo. Mais alguma consideração? Ô, José, eu poderia fazer uma pergunta assim rápida? Claro. Boa noite, presidente. Boa noite, membros. Eu só queria saber, eu sei que você acompanhou de perto o processo, quais as virtudes que mais te notaram quanto às heróicas e cardeais do processo da Benigna? Qual o seu nome? É o Vinícius José de Santos. Vinícius, certo, Vinícius. Olha, Vinícius, eu era uma criança. Tudo que nós temos dela são testemunhos. Nós não temos, assim, dados concretos, anotações, mas a gente pôde observar que no cumprimento básico dos mandamentos de Deus e da Igreja, ela conseguiu alcançar todas as virtudes. É muito difícil você não enumerar uma das virtudes que estejam presentes. E o martírio pressupõe essa, como é que eu diria, essa entrega total a Deus, né? Como diz o documento da Lumen Gentium. O mártir se entrega nas mãos de Deus por amor a Deus e nele confia, e tudo é possível a ele. Nada é impossível. E mesmo entregar a sua vida é coisa pequena. O nosso Pedro Bezerra falou de um mártir que eu sou apaixonado por ele, que é o Beato, era Beato, eu fui para a canonização dele lá em Roma. Fui ao México investigar a vida dele, o professor Colasso lembra disso. Eu era chefe de gabinete dele e ele me liberou. Eu cheguei meio tonto às vésperas de uma eleição lá na universidade, porque fui investigar a vida do José Santos de Rio, José Luiz. Esse menino tinha 14 anos, incompletos, quase a idade da Benigna, e aceitou morrer
para não negar a fé. Pura e simplesmente o general dizia: negue diante de mim, você não precisa negar diante do exército, diga que não acredita. E ele dizia: viva Exato. Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Porque é virtude maior. Então, eu entendo que todas as virtudes foram contempladas e são, digamos que, minimizadas pela questão do martírio, por essa entrega total e essa doação incondicional a Deus, que eu não sei se algum de nós teríamos toda essa coragem que esses heróis tão pequenos tiveram e cumprem diante de Deus. Me desculpe a emoção. Eu lhe respondi, amigo? Respondeu sim. Obrigado, viu, José? Obrigado, membros. Eu que Eu agradeço. achei bem interessante a causa benigna, porque eu também pude observar pelo pouco que eu já fui acompanhar. E, assim, eu que acompanho a Casa Bárbara mais, então já estou acostumado nessas Conheço a virtudes. irmã. Tinha a irmã Cília, ainda vive? Então, agora até está Elida, né, cuidando do processo, que a gente ela teve que se desligar do processo. Ela E está bem eu idosa, não está, irmã Cília? tá bem idosa já. E eu pude notar isso também na causa benigna, que mesmo que o martírio já comprove todas as virtudes, mas você nota nos traços dos relatos as virtudes heróicas e cardeais da benigna. É isso que eu acho lindo dela, né? O que daria perfeitamente para a causa ser como a gente lê no início, né? A causa virtudes heróicas e depois tem martírio. Mas o martírio prepondera maior e se prepondera maior porque ele dispensa a questão da investigação do milagre. Uma vez dispensada a investigação do milagre, o Papa autoriza e já se inicia logo o processo de beatificação plenamente. Ele autoriza a beatificação e a partir da beatificação nós a temos como santa brasileira. Por que não dizer no Brasil? Ela viveu na diocese de Crato, mas todo o Brasil é a terra dela, ela é brasileira. Como a nossa santinha Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que é italiana e ao mesmo tempo é brasileira. É italiana por nascimento, tendo vivido muito pouco lá, mas era brasileira quando beata, porque viveu todo o seu apostolado e toda a sua ação de entrega a Deus também. Santa Paulina tem um testemunho lindíssimo de obediência, de abnegação, e viveu nessas terras, e assim foi venerada. Muito grato, presidente, muito grato, honoríficos membros. Obrigado pela academia, por mais uma palestra dessa. Obrigado, José, pela resposta. Obrigado. Mais alguém? Eu quero parabenizar o nosso confrade, colega Lira, que sempre nos dá uma palestra rica, profunda, e tão profunda que ela mexe também conosco. Ela é uma motivação para que a gente, cada vez mais, a gente se entregue mais a Deus, a gente se encontre mais no caminho de Deus. Eu não conhecia a história da Beata Benigna, mas realmente emociona bastante. E aí, eu diria, né, como antigamente, nos primórdios do cristianismo, que o sangue de mártires é semente de novos cristãos, que ela alimente a fé de todos nós, sobretudo dos adolescentes, dessa juventude hoje que está meio baratinada, para que a gente realmente possa exercer as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Meus parabéns, Lira. Muito obrigado, meu irmão. Parabéns, Lira. Belíssima apresentação, como sempre. E você nos ajuda a progredir na nossa espiritualidade. Um grande abraço. Se eu falasse o senhor me chamando de Lira, eu nem pensei que era o senhor. Muito obrigado. O senhor me conhece desde quase menino. Então, isso não quer dizer que o senhor é tão mais velho do que eu. Nós temos só uns dias de diferença, né? Muito. Eu não sei se a doutora Isis quer falar alguma coisa, o microfone dela nem sempre está efetivo, mas eu quero aqui publicamente manifestar minha gratidão a ela
por sua participação e também o apoio que a doutora Isis me dá sempre. Esses dias eu andei meio ausente das coisas da ordem, e agora ela está entendendo que eu tinha essa palestra e tinha muitas outras coisas, gripei no início da semana, mas graças a Deus estou melhor e já consegui dar a palestra. Eu quero agradecer aqui as mensagens no chat da professora Ladislau, do Vitor Hugo, da Mariana Mansur, do Fábio Fará. O Fábio é suspeito. Enfim, agradecer a todos as manifestações acerca da palestra, que eu fiz com o coração. Eu quis só dizer quem era a Benigna, sem a propriedade que o Armando Rafael teria como historiador, que ele falaria com toda a profundidade aqui, e sem o conhecimento teológico que o padre Wesley tem. Mas eu me digo apaixonado pela causa e nós estamos aí nos preparando para esse dia de tanta emoção, que vai ser o dia da beatificação da Benigna. E queira Deus que os bons anjos escutem nossas palavras e em breve tenhamos novidades em relação ao servo de Deus, Cícero Romão Batista. É um servo de Deus que eu me orgulho tanto de chamar de servo de Deus, como se a gente estivesse chamando de santo, porque foi uma causa muito demorada, foi uma causa muito difícil. No dia que eu estava em Sobral, quando eu soube que de cedo me comunicaram do comunicado formal, eu fui no comércio e perguntei ao sujeito se ele tinha fogos. Ele disse: tenho. O senhor sabe soltar fogo? Eu disse: sei. Pois solte 3 fogos aí em homenagem ao padre Cícero. Foi um vivo assim que eu acho que o Ceará e o Brasil todo deram, porque aquele homem era santo, aquele homem é santo, e a igreja vai atestar isso se Deus quiser. Obrigado, Lira. Essa palestra foi realmente tocante, tocou nossos corações e nossas almas. Eu estou aqui sem a câmera de vídeo, mas também saí muito enriquecido, né, com essa sua palestra. Então, podemos fazer a oração final. Quem são os sacerdotes aqui presentes para nos dar a bênção? Tem o Padre Ismar, está presente. Padre Ismar. Liga, o que você falou que logo no começo o padre que veio assistir, está presente? Eu não sei se ele é esse Windows. Talvez ele esteja só ouvindo e sem microfone, o padre Wesley. Eu Padre acho que ele Wesley. está. E ele ia entrar depois de ele não pôde fazer a palestra porque ele tinha um evento religioso. Opa, mas o padre Ismar está aparecendo aí, de barba Ótimo. feita, né? Tirou a barba de eremita. Pronto, olha aí. Boa noite, Padre Ismar. Nos dê a graça da sua bênção, por favor. Só tem que ativar o microfone, Padre Ismar. Não estamos lhe ouvindo, não. E o vídeo desativou também. Padre Ismar, ative o seu vídeo e o seu microfone. Não sei o que houve. Se é um dia que dá dificuldade, pode pedir a um teólogo, né? Escolha aí, Lira. O que você... Eu sou suspeito, eu escolho o professor Colasso. Pronto. Professor Colasso, por favor, a oração final. A oração que Jesus ensinou. Vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nossa próxima reunião será na última quarta-feira do mês de outubro, e a palestra terá como tema Frei Galvão. Então, declaro encerrada a sessão e uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até o mês que vem. Boa noite. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, professor.